Olá, estamos no ar com mais um programa Lives Cultura na UFG, uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Centro Cultural UFG, com apoio da TV UFG, Rádio Universitária, SECOM e Reitoria Digital. O convidado desta noite é Márcio Júnior, produtor cultural, mestre em comunicação pela UNB, doutorando em arte e cultura visual pela UFG, sócio fundador da Monstros Discos, da Marte Produções e Escola Goiana de Desenho Animado, criador da Crash, Mostra de Desenho Animados, Mostra Internacional de Cinema Fantástico. Desde 2007, realiza o Dia Internacional de Animação Goiânia. Co-dirigiu O Ogro e o Evangelho segundo Tauba e Primal. Autor do livro Comics, em 2015. Roteirista da graphic novel Cidade de Sangue, em 2018. E em 2019 lançou Com a Palavra e a antologia de quadrinhos de Júlio Shimamoto, O Ditador Frankenstein. Seja bem-vindo, Márcio. Eu que agradeço aí o convite, o prazer estar participando desse projeto tão bacana aí que é o Lives, Cultura na UFG. Muito legal, a UFG é minha casa, como é de tanta gente, né? Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui. Bom demais, Márcio. Mas então eu vou começar com uma pergunta meio clichê. Então, para começar, eu quero saber como é que você se define, porque eu ia falar, Márcio, músico, produtor, animador não é, desenhista, gravurista, né, produtor, enfim, como você se define? Então, aí depende, né? De um modo geral, assim, né? Tem essa coisa dessa formação meio esquizofrênica, né, Flávio? Eu fiz engenharia civil aí na UFG, a gente foi contemporâneo de movimento estudantil, aí, bom tempo depois, eu fiz um mestrado em comunicação lá na UNB, e agora estou fazendo esse doutorado em arte e cultura visual, de volta ao UFG aí, na FAV. Então é complicado, assim, porque tem esse conjunto distinto de interesses, né? Música, quadrinhos, literatura, etc, etc, cinema. Geralmente eu falo que eu sou produtor cultural, né? Mas para a polícia eu sou engenheiro civil. Então, se a polícia me aborda, eu, engenheiro civil, beleza, tal. Mas aí, para o resto do tempo, eu falo que eu sou produtor cultural aqui, ali eu sou cineasta, depende de cada circunstância, músico, sei lá, depende de cada circunstância. Mas com os homens da lei é sempre engenharia civil. Isso é uma boa estratégia. Você sabe que eu sou formada em Direito, né? E eu já vinha trabalhando com a música desde criança, mas minha graduação é Direito, depois eu fiz especialização, mestrado em Música e doutorado em Educação.
né? Então, também nós temos em comum esse interesse em várias áreas. Mas na educação, eu trabalhei com sociologia e história. Então, é por aí, né? A gente se interessa por muita coisa, mas eu queria saber, no campo cultural, a sua primeira inserção foi na música? Porque a primeira vez, eu lembro de você no Mechanics, por exemplo. Sim. Então, na verdade, a coisa começa sempre aí com a gente, né? Você acabou de falar aí que desde criança você mexia com música e tal, né? Sempre tive muitos interesses, assim, né? Eu acho que a primeira coisa que eu fiz, assim, na área da cultura, sabe, tinha a ver com história em quadrinhos, assim, que é uma paixão muito grande, assim, na minha vida, sabe? Adoro quadrinhos e tal. E eu fiz parte ali de um movimento que teve no Brasil de fanzines, assim, lá nos anos 80. Né? Então, as primeiras coisas era isso, eram os fanzines, inventavam uns quadrinhos ali, pelo correio, etc, etc, né? Então, acho que a entrada mesmo foi ali pelas histórias em quadrinhos, né? Mas aí depois veio a música, e o cinema, e a animação, e uma coisa foi se desdobrando, essa coisa assim de ter um conjunto de interesses que é diverso, assim, e de tentar ficar brincando com coisas distintas, né, para evitar um tédio, né, assim também, de você se entediar com alguma coisa, né, me levou para esses diversos caminhos, assim, né. Agora, né, o Mechanics aparece ali no período da universidade, mais ou menos no final do curso ali. Eu lembro assim que no DCE, o EE, UNE, essas coisas e tal, eu sempre estava, né, participava daquela correria política doida nossa lá, mas eu sempre era assim, diretor de comunicação ou diretor de cultura, de qualquer coisa, assim, né? Então essa sempre foi a minha pegada, né? Eu sempre acreditei muito nessa coisa da cultura, assim, como um campo político muito importante, assim, né? Um lugar de transformação muito poderoso, assim, né? Tão poderoso quanto a ciência, né? Quanto a própria política, assim. Eu acho que essas coisas, inclusive, elas não se dissociam, assim. É por isso também que a gente percebe que o ataque que a gente sofre e está sofrendo muito agora nesse momento em cima disso, né? Os alvos são sempre esses, né? Os cientistas, os professores, né? A galera do conhecimento e o pessoal das artes, assim, porque a arte tem essa coisa transformadora, né? Assim, que sempre é o que me arrastou, né? Assim, que eu sempre fui dragado por esse tipo de sentimento, assim, a cultura e a arte, esse lugar, assim, de transformação, assim, essa coisa disruptiva, assim, que eu acho que é a coisa que eu mais tenho interesse, então é isso. Márcio, só para a gente fechar essa parte, nós vamos ter que vamos falar em vários desses projetos Sim. que a gente já alinhou um pouquinho, já anunciamos um pouquinho na sua apresentação, mas então do Mechanics para o Goiânia Nós, para o Monstros, como é que foi esse pulo, para depois a gente falar do Crash, da animação, da escola de animação, enfim. Legal. Mas vamos continuar no campo da música, depois a gente ir para o outro campo. Então, assim, o Mechanics, que é uma banda que está em atividade ainda hoje, nós somos aquilo que eu mais temia, né? Me transformar num dinossauro, né? Mas é isso, é uma banda que vai surgir em 1994, é uma banda de rock. E eu sempre acreditei nessa coisa do rock como algo libertário e tal, né? E essa coisa, digamos, punk, do do it yourself, né? Faça você mesmo, assim, você não precisa... Né? Eu acredito muito nesse potencial democrático, assim, né? Olha, você não precisa ser o melhor cantor, nem o melhor músico, ou também nem o melhor desenhista, etc, 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 para você produzir, né, seu material artístico e tal, né? Então, o Mechanics, ele surge dentro desse panorama, em 94. A gente era uma banda de rock barulhenta aqui em Goiânia e tal. E aí eu entendi uma coisa, né? Assim, que, por exemplo, assim, aqui em Goiânia não tinha lugar para a banda tocar, entendeu?
E logo eu comecei a me deparar com esse tipo de coisa. Olha, eu tenho uma banda, né? E não tem um palco para tocar, então eu vou ter que criar esse palco, criar essa oportunidade. Né? Então eu vou ter que virar um produtor de shows, de eventos, etc, etc. Eu tenho uma banda e quero lançar um disco, e ninguém vai lançar o disco da minha banda, então eu vou ter que, sei lá, criar uma gravadora. E aí, né, nessa história, eu quero viajar tocando, então eu preciso estabelecer uma rede de contatos para isso acontecer. Então, o melhor jeito é conhecer outras bandas, promover esse intercâmbio. Para isso, a ideia era, se a gente fizer um festival, além de shows isolados, se a gente fizer um festival que junta um monte de gente, um monte de artistas, um monte de público ali, a gente consegue criar essa rede que a gente está falando, né? E foi, assim, eu acho que o Mechanics, né? Ele estabelece essa situação para mim, e aí junto ali inicialmente ali com o Léo Bigode, a gente vai criar o Goiânia Noise Festival, né? Que o Mechanics é a única banda que tocou em todas as edições, né? Foram 26 edições até o momento, 25, 26. E depois a gente cria a Monstro Discos, né, que é a gravadora, que também vai virar produtora e tal e tal. E aí depois, né, veio o Fabrício, o Léo Razuc e tal, e a gente ficou com esse time aí um bom tempo. Então, essas coisas estão relacionadas, assim, eu acredito nisso, nesse potencial de realização, né? Se a gente encasqueta com uma ideia, para isso a engenharia foi legal para mim, porque ela cria condições, né, de materializar desejos, assim, né? Porque não é só você querer fazer que a coisa apareça, mas você é capaz de planejar, né? Estabelecer engenhos aí para a coisa acontecer. Então, nesse sentido, a engenharia foi legal, né? Então, eu vejo assim, né? Goiânia é uma cidade muito nova, né? E tem 80 e poucos anos agora, né? Mas se a gente pensar em retrospecto, 25, 26 anos atrás, que foi quando o Mechanics surgiu, e quando a gente começou a querer articular essa cena a partir de um selo, que era a Monstro, a partir de festivais, de eventos, etc, etc, né? Quer dizer, se você pensar uma cidade que tem 80 e poucos anos, você volta 25 anos, 26 anos, volta um quarto de século no passado, era uma cidade mais nova ainda, quer dizer, menos cosmopolita, mais provinciana. E eu acho que a gente ali, esse movimento do rock, foi uma coisa assim, muito importante nesse sentido de mostrar o que é essa força de trabalho e de como, assim, se a gente articula em rede, isso pode dar certo, de como não ter a aspiração de ser grande, né? Assim, minha ideia com Mechanics ou com qualquer coisa dessa nunca foi assim, eu quero fazer um sucesso, estar na TV e blá, blá, blá. Isso para mim é nada, né? Na verdade, a gente queria articular cenas locais, né, que dialogasse com outras cenas locais e criar uma estrutura de sobrevivência, né, desses campos aí, né? Então essa para mim sempre foi a premissa do negócio. Eu acho que foi muito bem sucedido, assim, né? Que eu lembro que em algum momento, assim, né, a gente começou ali e tal, eles falaram, os meninos do rock, e de repente era coisa, digamos assim, e ficou grande, assim, né? Era uma coisa que tinha uma visibilidade muito grande, assim, no país inteiro e fora do país também. Então, isso é uma experiência riquíssima, assim, né? Eu acho que foi bem legal. Márcio, eu te vendo falar e aí passa um filme na cabeça, né? Você fala, 27 anos eu me recuso, hein? Na cabeça a gente continua. Mas a gente era tudo garoto. Mesma coisa, né? Ainda Todo dia eu me pego com uma ideia de jirica, assim, vou inventar um negócio aqui agora e tal. É bom demais. Mas eu fico assim, vendo que como vocês foram ousados naquele momento, porque você veja que hoje a ideia de rede hoje está clara e disseminada, né? Mas você me fala de rede, de contato, de sustentabilidade, né? De visibilidade, tudo isso é como você falou, a engenharia, né? Te deu esse pensamento mais lógico, né? Te dá o planejamento certeiro para concretizar a ideia, né? Porque pensar a ideia, não,
o prazo para concretização é muito grande, a gente que produz, você sabe o que é, né? Ideia mas todo mundo tem, né, Flávia? Todo mundo ideia, tem. Todo mundo tem uma ideia. Todo mundo tem agora, ideia. Eu tenho uma ideia. Ideia para mim não vale nada. Eu não dou... Ideia para mim não vale nada. Ideia todo mundo tem, pô. E tu fazer acontecer a ideia aí é outra história. Do departamento. É outra história. E eu vejo assim que esse momento, esse movimento, né, do Goiânia Nós, da Monstro, né, a Monstro como selo independente que ganhou o mundo, não só o festival que deu origem, que inspirou o Vaca Amarela, depois o Bananada, né? Claro. Então, assim, então isso foi legal, né? A Goiânia virou Goiânia Rock City, né? Numa época que era, né? Tinha aquela história Goiânia Capitão Country, ou então a identificação com o sertanejo, né? Tinha naquele momento tinha aquela história, né? Total. Então Goiânia desponta num cenário que depois também, vamos falar a verdade, né? Inspirou Fora do Eixo, Mídia Ninja, e todo isso que está acontecendo aí. Né? Claro. E isso tem que ser dito para o pessoal, né? É legal. É pouco dito hoje, mas a gente tem que dizer, né? A gente que é goiano tem que dizer, né? Então, aquela cena dos anos 90. Você que diz. Então, não fica muito essa cena dos anos 90 foi muito interessante, né? E aí eu vejo, né, você falando. Eu lembro de você na Mecânicos, mas não, aos poucos, você com quadrinho mesmo, claro, porque é tanta coisa, o tempo passa, né? Então você ali comentando, você no DCE, sempre com o jornalzinho debaixo do braço, fazendo as coisas, fazendo os desenhos. Agora eu estou, né, recuperando ali na memória, né? Isso aí. Né? E essa questão do movimento, né, o Márcio, do movimento de ter esse olhar, né, para o coletivo, ter esse olhar do movimento social, do movimento da cultura, né, que são movimentos que, aliás, são razões da gente existir, né, cultura é razão da nossa existência, da nossa identidade. Então, partindo aí para a formação, então aí da música, né, grande, milhões, acredito que também dessa parceria com esse coletivo monstro, né, com essas pessoas que você trabalha até hoje, também vieram experiências de profissionalização, né, outras ideias, outros caminhos. Então, aí vem primeiro a mostra, a Crash, a animação, vem tudo junto, vem a escola de animação, então vai situando a gente como é que foi surgindo todas essas ideias. Então, que foram concretizadas. Olha só. Hoje é Crash, antes era a mostra Trash, né? Se a gente for pensar, a mostra Trash é de 1999, a primeira edição, né? Nesse período eu estava trabalhando com o Brandão, lá no Martins Sererê. Né? Ele me chamou lá, vem trabalhar aqui, isso me ajuda na produção aqui e tal, e tal. Pô, bora lá, né? Ver qual é. E aí eu tive essa ideia de fazer essa mostra Trash. Assim, para mim, essa coisa mais alternativa, né? Sempre isso que a gente está conversando, sabe, Flávio? Essa coisa mais alternativa para mim é muito importante. Assim. Eu não acredito muito nesses caminhos do mainstream. Isso é uma cilada, isso é uma bobagem, sabe? O que eu acredito são nas pessoas que, assim, mesmo sem ter a menor condição de fazer, elas vão lá e fazem. É desse povo que eu gosto. É nesse tipo de produção que eu acredito. E por isso, necessidade de se articular em rede. Nos anos 90, hoje, para quem é mais novo, é difícil abstrair. Mas era o seguinte, assim, existia o cinema. Por exemplo, Goiás praticamente não tinha cinema. Por quê? Porque cinema era algo caro. Né? Um filme, a máquina, o rolo, você revelar, telecinar, tudo isso, sabe? Era uma coisa assim, o cinema era algo distante. Mas existia um circuito de gente que eu conhecia, por essa coisa dos fanzines e do rock, dessa coisa mais alternativa, ou underground, ou independente, os nomes variam ao longo dos tempos, assim, mas tinha gente produzindo filme VHS, certo? Tinha gente me produzindo assim, filme VHS. Então, o que acontecia? Eu pensei e falei pro Brandão, existe uma galera que faz uns filmes muito doido, em VHS,
e a gente podia fazer um festival com esse tipo de coisa. E a ideia foi essa, e a Trash foi o primeiro festival de cinema que teve aqui no estado. Né? O FICA aconteceu um pouco mais adiante. O FICA aconteceu um pouco mais adiante. Assim. Com o passar dos anos, a gente não conseguiu todos os anos, digamos, realizar a Trash e tal. Houve alguns hiatos, mas depois, e se não me engano, a primeira edição, assim, que a gente, a partir de então, a gente tem mantido, isso já tem uns 5, 6 anos, sei lá, 5, 6 edições, foi lá no Centro Cultural UFG. Aquela edição lá marcou o início de um período novo para a gente, né? Que, assim, todo ano a gente consegue realizar o evento com data marcada, então é sempre em dezembro e tal, né? Ou seja, inserido no calendário. Só que essa coisa, olha só, o avanço tecnológico foi tanto que, assim, que hoje é possível fazer um filme de excelente qualidade técnica com um celular, barato. Então, essa coisa do trash, ela meio que ficou anacrônica, ela não faz mais sentido. Né? A gente não tem mais esse negócio. Antigamente, você precisava de um monte de dinheiro, agora você precisa de ter boa ideia e alguma referência estética para produzir audiovisual com qualidade técnica, inclusive. Né? Então, essa coisa do trash foi ficando anacrônica, ela perdeu aquele charme marginal que tinha na época que a mostra foi criada, aquele interesse e tal, né? Quando a mostra foi criada, muita gente que hoje é profissional do audiovisual em Goiás, a primeira experiência os caras fizeram lá para a Trash de 99, né? E passou um tempo, essas pessoas profissionalizaram a ponto de não querer ficar muito associado com esse termo trash, assim, que eles acham que é depreciativo, ou seja, o termo perdeu o charme, entendeu? Né? E já se passou tanto tempo que as pessoas não conseguem mais se vincular com o conceito original. E com isso também a gente acabou transformando o festival, seguindo uma tendência natural dele, que é de cinema fantástico, né? É um festival de cinema fantástico, é cinema de gênero, cinema basicamente de terror, ficção científica, fantasia, etc. Né? Então o festival tem esse perfil. E assim, tem uma outra coisa que também tem se consolidado como uma característica da Crash, é que a gente tem colocado, entendendo o momento, assim, tem essa coisa do cinema fantástico, né, de gênero, mas é um festival, digamos assim, que tem um perfil muito anárquico, sabe? Então, assim, a gente acaba incorporando muito filme com temática que passa por essa coisa de gênero, mas com temática queer, sabe? É um festival de filme doido, transgressor, assim. Filme careta, não. Estamos fora disso. São filmes incríveis. Por exemplo, a gente, né, trouxe para Goiás o Bertrand Mandicoot, que é uma das grandes revelações do cinema francês, sabe? A gente que trouxe os filmes do cara, fez uma amostra do cara numa Crash, né? Assim, o cara que na carreira do cinema falou, o melhor filme do ano, tá entre os 10 melhores, sei lá, é desse cara, a gente bota esse filme que a gente veicula, entendeu? Ou seja, tem essa ideia de um festival que pensa para frente e com esse senso anárquico e transgressor, que é algo que me interessa também, né? Para mim, a arte é aquilo que te tira do lugar. Se deixa você no lugar, e confortável e quentinho, a arte é entretenimento. E aí já tem muita gente fazendo e eu tô fora. E, Márcio, e aí daí, desse processo da Crash, aí foi surgindo a MM, como é que pronuncia? MM Marte ou M Marte? Não, a gente chama de Marte. É Marte. Vale tudo, é Marte. Só que com 2 M's. Por quê? Eu já sei. O Márcio, né? E minha sócia, né, na empresa e na vida, né? A gente faz filmes e filhos e tudo, é a Márcia. Então são os 2 marcianos, né? O Márcio e a Márcia. A gente, inclusive, se trata, marciano e tal. A gente, Marte, né? Com 2 M's, né? E também fica essa coisa de MM do Márcio, da Márcia e arte, ou seja, tem uma brincadeira aí com esse nome, né? A Márcia, ela vai surgir, né? Eu já saí da Monstro, já tem um bom tempo e tal. Eu sentia que eu fiquei muito tempo, assim, trabalhando com produção musical. Isso é uma coisa que consome muita energia e tal. E eu sentia que eu ainda tinha muito desejo de fazer todas as outras coisas que eu gostava e que não estava sendo possível, né? Eu queria voltar para a academia, voltar a estudar e tal, eu queria voltar
para as artes plásticas, artes gráficas, eu queria mexer com editora, eu quero me dedicar mais ao cinema, de animação, ao cinema em geral, né? Então a Marte é esse lugar, esse guarda-chuva grande, assim, de produção cultural, né? Que sou eu e a Márcia, e com as diversas coisas que a gente faz e produz, né? Por exemplo, a Escola Goiana de Desenho Animado. O que aconteceu foi que eu tinha muito interesse já em animação, né? Quem gosta de desenho, gosta de quadrinho, acaba pirando para animação. E num certo Goiânia Mostra Curtas, um convidado que veio dar uma oficina é o Otto Guerra, né? Lá do Rio Grande do Sul, legenda da animação brasileira e uma figura também marginal. Eu gosto dessas coisas, tudo que eu gosto. E aí putz, o Otto vai vir aí e tal. Vou fazer essa oficina, né? E na oficina a Márcia veio junto, né? Ela trabalhava com ele lá no estúdio, né? E ela veio junto, assim, para ajudar na oficina. A gente acabou se conhecendo, etc, etc e tal, né? E aí foi uma época também, assim, que eu acho que foi bem promissora, assim, para a cultura. Era outro clima, tava outra pegada, né? Tinha o Sebrae, que estava bastante inserido nessa questão de cultura, economia criativa, né? Era a gestão do Giovanni Felipe, né? E naquele momento, assim, o setor cultural, de um modo geral, estava bem próximo, com um diálogo bem próximo com o Sebrae, né? E uma das propostas que eu falei assim, olha, eu tenho essa intenção de replicar um tipo de experiência que é formação de mão de obra para animação, para quem quer trabalhar com animação, que é algo muito complexo, é muito difícil você ser autodidata em animação. Então eu queria ir lá conhecer a experiência do Otto para depois replicar isso aqui, né? E foi o que aconteceu. Mas eu acabei trazendo a Márcia junto, né? Aproveitar a expertise dela e tal, e a gente está. Goiânia ganhou, Goiás ganhou demais. Aí, né? aí a gente está. Ganhou, além de 2 goianinhos, né? Além de 2 goianinhos, ganhou muito mais. E aí isso, né? Assim, essa questão né? O projeto começava assim, olha, eu quero produzir animação, a mesma lógica, sabe, Flávio? Animação é um conhecimento complicado, difícil, a técnica, então a gente precisa formar gente para trabalhar aqui. E aí aparece a ideia da Escola Goiana de Desenho Animado, que é um projeto, né, que meio que forma, né, o cara ali, o cara que tem vontade de trabalhar com animação, para trabalhar. Para mim tem algumas coisas que são muito interessantes, né, assim, Goiânia deu um salto, eu acho que uma das forças do audiovisual goiano é a animação, né? Por exemplo, você pega uma produtora igual a Amandra, só para ficar em um exemplo, né? A Amandra tá produzindo série de TV, mais de uma, longa, né? Assim, quer dizer, tem muita gente trabalhando com animação aqui, tem outros estúdios trabalhando com animação, né? E para mim é uma satisfação muito grande quando a gente vai visitar essa turma lá, você entra lá, você vê que a maioria das pessoas que está trabalhando ali profissionalmente, né, passaram pela Escola Goiana de Desenho Animado. Então eu acho que é um projeto super importante que tem muito impacto, e aí eu também, tem 2 edições da escola de formação que estão nesse limbo do Fundo de Arte e Cultura. Sabe, Flávio? Então tem 2 edições, 2 projetos aprovados, já foram publicados no Diário Oficial, um de 2016 e outro de 2017, que a gente está nessa peleja aí para realizar, né? Porque a gente sabe, por exemplo, né, que essa ideia toda está dentro, né, desse conceito da economia criativa, que me parece ser um conceito caro ao atual secretário de Cultura, né? Tem esse papo da economia criativa. Por exemplo, é isso, assim, a escola, ela cria, né, essa possibilidade da gente ter uma inserção no mercado e assim por diante. Então, é isso, a gente está sempre na luta, mas estamos sempre... a luta é constante, né? De ver essa circunstância aí de batalhar pelos projetos de cultura, né? Que a gente percebe que estamos num momento muito fragilizado aqui em Goiás. Márcio, antes de a gente continuar batendo papo aqui, nós estamos, olha, tem a Alice Martins, nossa querida Alice está presente, mandando um beijo para mim e para você. Nosso querido Catu Leão está aqui também. O Leandro,
O João Alves, dizendo Bacana. arregaçar as mangas me quer? Sujar as roupas. Sempre. Não acredito em gente limpinha, não. O bloco para catar chama Ó de Vontade de Morrer, abraço do Lemos. Tá Para bom. você se abraço. Ódio de vontade de morrer. Sirlene está aqui, Paulinho Antônio, Maura, Jones, Legal. Pantaleão, Turivão. O pessoal está aqui, ó, gente. Quem quiser perguntar, vai perguntando também. Então, Márcia, eu me interessei bastante pela escola de animação que você mencionou, né? Esse caráter formativo, que é isso, né? Eu acho que a gente, como artista, produtor, né, e professor, você tem que ter esse compromisso também com a formação. É interessante ter esse compromisso, que é, como você falou, o quanto foi legal você participar, né, da oficina do Otto, né? O tanto que te abriu a cabeça para um outro mundo. Então, assim, a gente precisa dessa cena, né? Essa cena, né? Então você veja, né, que ter a cena do rock naquele momento, né? A cena da Goiânia Rock City e o campo alternativo da música. Hoje tem essa força que você apontou da animação, né? Muitos prêmios, uma animação de qualidade, né? E também outros, por exemplo, o teatro também, desde os anos 2000, a partir da criação do curso de teatro superior, né, esse fluxo de gente também, muitos professores vieram, outros daqui. Então, esse fluxo de pessoas também, as universidades, não só a universidade, mas o Instituto Federal, né, com pessoas de vários lugares, agora com essa mobilidade estudantil também, né, naquele momento em que, né, se criou esse modelo do Enem, né, para que os estudantes tenham essa mobilidade estudantil. Então, a gente percebe assim, o quanto essas ações são importantíssimas, né, para a formação dessas novas gerações. E aí a gente abriu, né, com um trabalho seu e da Márcia. E vocês têm vários, então eu vi no seu site, o site da da Marte, né? Tem vários cursos, tem várias animações, uma produção muito interessante. Queria que você falasse um pouquinho mais dos cursos, desse trabalho todo. Me parece que você tem vários cursos, de roteiro a gravura, uma série até a tecnologia mesmo, né? Sim, assim, obviamente, por causa da pandemia, as ações da escola estão, obviamente, paralisadas, né? E a gente tem essa questão, assim, que a gente está lutando muito para resgatar essa possibilidade de realizar esses cursos, essas duas edições, né? Iam ser gratuitas, ia reunir, por exemplo, quem ia ministrar os diversos módulos seria a nata da animação brasileira, sabe? Em todos os campos. A gente tem contato com, né, somos amigos né, da turma aí, já estava tudo acertado, assim. Tem essa coisa, né, Flávia, assim, a gente está falando da animação. A questão que eu acho é uma questão de compreensão, assim, né? Tem o cara que ele quer ser animador, porque o sonho dele é ser da Pixar. O cara quer ir lá ganhar o Oscar. Acho legal. Vai ter que aprender a animar também e tal. É um sonho, para mim, que é legítimo. Eu não penso dentro disso, sabe? Dessa perspectiva. A perspectiva é outra. Eu quero, assim, que o Brasil tenha uma produção efetiva de animação, que seja uma produção autônoma, né? Que seja uma produção que reflita o caráter brasileiro, né? E esse caráter é absolutamente diverso, né? E aí é entender uma lógica, que é isso, assim, olha, que a mesma que a gente tem lá no rock, é assim, para coisa pequena dar certo, você tem que se articular em rede. Você tem que estar entre seus pares, e você tem, né, isso é uma, que está ocupar todos os pontos da cadeia produtiva. Você tem que ocupar todos os pontos dessa cadeia produtiva. Então você tem que formar, né, você tem que produzir, você tem que distribuir, ou seja, você tem que estar em todo o processo, né? Você tem que estar em todo o processo, né? Isso que eu acho que é esse tipo de compreensão. Então, a Marte, por exemplo, no campo da animação é isso. Então, nós temos lá
a escola, que é o projeto de formação, nós temos a Marte, que é a produtora, que tem esses filmes que você falou que estão lá no site, né? Alguns liberados, dá para assistir lá, outros ainda estão né, na tal da vida útil de festival, então a gente segura mais um pouco para liberar logo mais adiante, né? A gente também, então precisa de dar visibilidade para os curtas, assim, há, sei lá, 10 anos que a gente realiza aqui o Dia Internacional da Animação, aqui, que é um festival de audiovisual, ininterrupto, né? Assim, o dia é o evento de audiovisual que acontece no Brasil inteiro, dia 28 de outubro, né? Em várias cidades tem lá a programação nacional e internacional. Aqui, a gente põe a programação local, tenta realizar no máximo de cidades do interior, oferece oficina, exposição, mostra, traz gente para dar curso. Ou seja, essa preocupação, ela está sempre presente. A creche é a mesma coisa, né? Assim, por exemplo, para essa edição que a gente pretende realizar, que estamos adaptando, que vai acontecer em dezembro, né, a 12ª edição do festival, né, assim, nós temos 3 oficinas, nós temos um debate, a gente tem 2 masterclass com convidado internacional. Ou seja, essa ideia a gente quer trazer o máximo possível de gente de fora, porque é o contato. Muitas vezes, por exemplo, quando você faz um festival, a coisa mais importante para o realizador local, né, além de, é óbvio, ter o trabalho dele sendo exibido junto e com o mesmo respeito que é dado para um convidado de fora, mas é esse momento de encontro, porque é ali que nascem as parcerias, é ali que você divide expertise, é ali que você cria possibilidade de crescimento para o seu trabalho, para o trabalho do outro, é sinergia. Eu acredito nisso, né? Eu acredito muito nisso. E é algo que a gente também está tentando fazer com a editora, né? Porque a gente também, né? A Marte também é uma editora, assim, que é outra coisa. Eu adoro papel, né? Assim, é pouco aqui, não dá nem para ter ideia, mas é assim. Adoro papel. Deixa eu mostrar, você trouxe algumas coisas para mostrar, umas fotos para você mostrar, mas antes de você mostrar as fotos, o Lemos está falando que ele conheceu o Mojica na Mostra Trash. Sim. O Mojica. Nosso O Iver Zé do Caixão. Zé do Caixão. Ele falando que a Marte é um modelo de empreendedorismo cultural dos mais lindos do país. Márcio e Márcia são incansáveis. Também depois o Lemos fala o cachê do Iver aí, depois. Tá certo. O Lemos está falando que foi classe demais a mostra Star Chicks na Trash. Exato. E a Maura está dizendo que o papo está ótimo, ela está encantada com a sua trajetória, Márcia. Mandou uma banda de palma aqui para você. Viu? Obrigado. Ô, Márcia, e aí, você trouxe algumas ilustrações aí, algumas coisas para mostrar do trabalho, né? Sim. Ó, esse aí, ó, esse não foi lançado pela Marte. Quem lançou esse trabalho aqui, Flávia, foi a UFG, né? A UFG tem ali o ateliê tipográfico lindo, maravilhoso, que é um das pouquíssimas tipografias do país, onde a gente ainda tem linotipo em funcionamento, né? Então, na época, quem estava à frente lá da editora do UFG, do Segraf e tal, era o professor Anton Quintela, e a gente teve a oportunidade de fazer esse livro, que eu tenho o maior orgulho, é uma parceria minha com o Jaime Brasil, né? Nosso contemporâneo também de movimento estudantil, né? Ele é lá de Roraima, mas olha que reencontro, depois de anos e anos, reencontrei o Jaime para a gente fazer esse livro. Está lá em Roraima e tal. E é um livro que foi feito meio a meio, assim, ele foi feito no ateliê tipográfico, né, na imprensa universitária, que é o nome do selo da editora do ateliê tipográfico, e também no ateliê de gravura da FAV, da Federal. Pode passar a próxima imagem para a gente? Então, assim, na verdade, é um livro que são haikais do Jaime e uns desenhos meus, assim, mas que foram todos feitos em estilo, esse aí é a matriz do trabalho. Ela tinha, né, 1 metro por 1 metro, aí eu fragmentei ela em 49 pedaços de madeira aí, que unidos formam esse quebra-cabeça dessa imagem, que são as imagens que estão nesse livro, é um livro inteiramente artesanal, que é outra coisa que me interessa muito, os processos, né?
esses processos, os processos, digamos, artesanais, o que tenha respeito pela tradição, né? Esse encantamento do digital, ele me parece muito perigoso, ele é uma cilada, a gente tem que ficar atento a isso, né? Não estou falando que eu sou o inimigo das coisas, da tecnologia, não é isso. O que eu estou dizendo é outra coisa, que esse encantamento digital, ele é capaz de coisas horríveis, capaz até de eleger o Bolsonaro. Então, é uma coisa horrível, né? Assim, a mim me interessa muito esse tipo de coisa, sempre. Papel, tinta, sujar as mãos, né? Disco de vinil, gibi, essas coisas, assim. Me interessa muito isso, assim. Pode ir adiante para ver umas outras imagens, assim. Então, esse é um trabalho que eu tive maior satisfação, alegria infinita de fazer dentro da Federal, né? Fiz um outro livro lá também. Olha só, isso aqui é um exemplo dessa coisa que a gente estava falando de parcerias. Esse é um livro sobre animação, que vai falar da diversidade da animação brasileira, como o próprio nome diz. O organizador do livro é o Sávio Leite, que é lá de Minas Gerais. Ele tem um festival fantástico há muitos anos lá, que chama Múmia. É o segundo maior festival de animação do Brasil. Tem o Animamundi, eu acho que já na sequência vem o Múmia. E a gente estabeleceu a parceria para produzir esse livro aí, que é um livro que trata sobre, né, diversos aspectos da animação brasileira. É um livro que a Marte lançou. Pode passar. Ou seja, é uma parceria. Eu quero lançar um livro, não, eu tenho uma editora, vamos fazer junto e tal. E assim a gente vai. Isso aí foi um dos últimos lançamentos, que é o Ditador Frankenstein. É uma antologia de histórias de uma lenda dos quadrinhos brasileiros, que é o Júlio Shimamoto. Está com 81 anos de idade, né? E são histórias de terror que foram publicadas, principalmente ali nos anos 70, começo dos anos 80, ainda na ditadura. São histórias de terror, mas que tem como... Né, o terror é um pano de fundo para mostrar o horror dessa coisa, né? Do militarismo, da violência, da tortura. A gente lançou esse livro no final do ano passado, foi super bem recebido do Shima, acho que é um resgate interessante, assim, do trabalho dele, que é um cara, assim, que, né, apesar de ser um quadrinista muito conhecido, muito do trabalho dele não está disponível ao público, que é de um outro momento do quadrinho brasileiro, que é esse negócio do gibi popular, de banca, né? Não é igual hoje, que quadrinho é uma coisa, livrão, capa dura, caro pra caramba na livraria. Era gibi, né? Então é um resgate que a gente fez. E eu tenho um apreço muito grande pelo Shima, a gente tem um outro trabalho junto. Isso aqui, ó, foi uma residência artística que eu fiz em Havana, né? Um projeto contemplado pelo FAC, né? Falaram tanto para ir para Cuba, né? Acabei indo. E foi uma experiência fantástica lá, foi uma residência artística lá. Eles têm uma tradição muito grande em gravura, são, né, grandes mestres gravadores estão lá, nas mais diversas técnicas. Eles têm lá o terceiro, parece, ateliê de gravura mais importante do mundo. E para mim foi muito legal poder ir lá e realizar essa residência. Isso virou uma exposição lá, né? Aí quando eu voltei, isso virou essa publicação, né? Que eu falo rapidamente sobre esse material, e também acabei dando um curso gratuito, replicando esse conhecimento que eu tive lá. Foi um curso longo, de mais de 40 horas, que eu ministrei aqui no Bosque dos Buritis, aqui no Museu de Arte, aqui, né? Não no Centro Livre, no museu mesmo, ali na AMAG, né? No museu mesmo. Então, aí é o Cidade de Sangue, que é outro trabalho que eu fiz com o Shimamoto, né? E aí não, já é uma história inédita, é um roteiro meu, uma história policial, que eu tive essa honra gigante desse mestre dos quadrinhos brasileiros desenhar e ilustrar. Foi todo feito com maçarico e ferro de solda em papel de fax, papel térmico. O Shimamoto é um inventor, ele é um criador absolutamente importante. Aqui, quadrinho, essa coisa muito marginal, as pessoas não entendem muitas vezes a grandeza dos artistas que nós temos. O Shima é esse mestre absoluto, e esse é um livro que foi super bem recebido, críticas muito positivas
para todo lado aí, circulamos muito com esse livro. Também foi um projeto assim que teve esse amparo do FAC, né, para ver a importância disso, né? Foi considerado, né? Bom, teve entre os melhores do ano quando foi lançado, e assim. E aí, Flávio, eu tenho outra coisa também que eu gosto de ir derivando os projetos. Uhum. Agora mesmo eu estou trabalhando no Cidade de Sangue, né, que é essa história em quadrinho, uma adaptação de roteiro para virar um longa-metragem em animação, né? Esse próximo que a gente vai mostrar vai também para você ver como que eu faço os negócios, né? Então tem o Mechanics, né? Tinha o Mechanics, e aí eu queria que o Mechanics fizesse um trabalho que fosse intimamente ligado com histórias em quadrinhos, né? E, ao mesmo tempo, eu estava fazendo meu mestrado em comunicação na UNB. E minha pesquisa era essa relação entre rock e quadrinhos, né? Mas e aí tinha uma experiência prática, que foi esse trabalho do Mechanics, né? Que é um disco, com o Fábio Zimbres, né? Que é um artista também, quadrinista maravilhoso que nós temos no Brasil, lá do Rio Grande do Sul. Então, a gente compôs as músicas e não tinha letra. Eu cantava uns embromation ali e mandava para ele para ver que tipo de narrativa quadrinística aquela musicalidade era capaz de estabelecer para ele. E aí ele foi criando a parte, ouvindo aquilo, ele falava que pensava aquilo como uma trilha sonora e foi desenvolvendo uma graphic novel que se chama Música para Antropomorfos, né? Então o resultado foi o disco, um livro, né? E a pesquisa era essa. Se você pode ouvir só o disco, você pode ler só a história em quadrinho, mas o modo que elas foram feitas, né, é que tem essa coisa, digamos, uma certa originalidade, esse processo criativo. E aí, a minha dissertação de mestrado eu transformei no livro, que é o Comics, e depois virou uma exposição, né, de artes plásticas com o Fábio Zimbres, que inclusive teve performance dele, desenhando ao vivo aqui, ali no Marieta Teres, na galeria lá do... né, do Marieta Teres, virou esse filme que a gente acabou de assistir o trailer aqui na abertura, que é o Evangelho segundo Taube Primal. Na verdade, é uma adaptação desse trabalho todo, né? Ou seja, me interessa muito essas coisas, esses processos artísticos que vão se desdobrando, entendeu? Uma música que pode virar um filme, que pode virar um quadrinho, que pode virar uma peça, que pode virar um, sei lá, entendeu? Essa investigação contínua me interessa muito. Porque a criação, né, Márcia? A criação, para você criar aquele objeto, fica ali na sua mente há muitos anos. Você quer com aquilo, às vezes, como você falou, né, o tempo inteiro. Se a gente for traçar, né, a trajetória, hoje tem muito estudo autobiográfico, você começa a perceber, poxa, lá atrás eu fiz uma coisa que agora eu retomo 20 anos depois, né? Ideias que você vai retomando. Então, é muito interessante o processo criativo. E aí, eu não sei se tem mais algum livro. Eu acho que tem ali mais um. Tem esse, foi um lançamento aí. Esse é um livro do Alexandre Perina, do Alexandre Perini, o Ranga Siri na Varanda, né? Uhum. A versão dele, Guru, né? Que são frases. Esse livro a gente lançou na Excêntrica esse ano, né? Numa semana, o livro começou super bem, a gente já tinha mais X lançamentos marcados em Goiânia, Brasília, outros lugares. Esse ano seria um ano de muitas viagens e tal, e aí, pá, pandemia. Então o livro está ali, mas é algo que vale muito a pena. Tenho muito orgulho de ter lançado esse livro do Perini, que eu acho uma figura super importante, assim, para Goiânia, nesse campo da cultura. Ele é um cara que está sempre resgatando as coisas do centro da cidade, uma figura provocadora, né? Um grande amigo aí, e sempre eu... né? Fala, galera, se liga aí no livro do Perini que vale muito a pena. Com certeza. Márcio, tem mais um aí. Esse tem muito a ver com a UFG, não com a UFG, mas com essa coisa acadêmica. Esse é o livro do Jorge Sanrinese e o Grupo Camal. São os caras que idealizaram essa ideia de um cinema junto ao povo, né? E esse livro nunca tinha sido publicado no Brasil e tá praticamente esgotado. Tem essa ideia de um cinema popular, né, que vai além dessas vanguardas, entendeu? É uma experiência muito radical. O São Inês foi perseguido, etc. Né?
também é um trabalho que eu fiz aí, que a Marte produziu junto com o Sávio Leite, então, últimas cópias, e estamos pensando em uma reedição em breve aí, porque foi um livro que foi sendo descoberto aos poucos, entendeu? Né? Assim, apesar da Marte não ser uma editora com penetração nesse ambiente acadêmico, depois que saiu principalmente eu acho que eu faço esse link, saiu uma resenha, né, numa revista da USP, um negócio assim, aí começou uma turma, que não é essa turma que a gente está acostumado, né? Eles começaram a procurar esse livro, que eu acho que é um trabalho bem importante para o audiovisual. Tá bom. Mas é um trabalho magnífico, Márcio. Você trazendo essas pessoas, né? Também assim, ajudando, né? A divulgar o trabalho de pessoas que às vezes estavam ali, não esquecidas, mas às vezes estavam num momento ali que eu acho que essa é uma grande sacada, e é o que é isso. Aí a gente tem que estar sempre trazendo, né, as pessoas que nos formaram para perto. Claro. Né? O processo é contínuo, né, Flávio? Essa coisa, assim, eu estou falando da tecnologia, né? Não é que é um olhar para o passado, não, né? É um olhar contínuo. Né? A gente carrega tudo com a gente. O presente, ele acumula a existência inteira agora, né? Então, assim, não faz sentido eu ficar abrindo mão de tudo, né? Assim, pô, não faz sentido Claro que isso. não, exato. A gente carrega a nossa história pessoal e a história da humanidade, né, Da com a gente. humanidade. Né? Então é interessante que assim você naquele do ditador, né? Ditador Frankenstein, né? Isso. Quer dizer, olha que momento mais oportuno para a gente relembrar, ou criticar, ou fazer esse link com o contexto que ele lançou, que era um momento também difícil político no Brasil, né? E olha só. Não pode falar, é porque às vezes o passado não passa, Márcio. O passado ele não passa, é difícil passar. A gente está vendo aí, eu falo que a gente está vivendo um momento que a gente está na rebordosa ainda da Revolução Francesa. Entendeu? Das promessas que não foram garantidas, cumpridas. A gente está nesse momento horroroso, assim, e para você ver, né? Quando a gente acha que eu dou alta minha ingenuidade, falo assim, alguma coisa tem que estar superada. Superada nada. Tem nada superado. Por exemplo, só para ilustrar, que eu acho que é importante esse resgate aqui, né? O ditador Frankenstein, ele suscitou, né, uma entrevista para o site do Itaú Cultural. Olha, né? só. Mas olha só que história cabulosa, estranha, entendeu? E assim, a entrevista foi com o Shima, óbvio, né? Ele que é o autor das histórias, ele foi preso durante a ditadura, não é que ele era gay, ele era nada, ele foi preso, né? Foi tops e tal. Tem a história, eu tenho um texto introdutório que contextualiza esse material, né? E que é assustador, assim. E na entrevista ele deu uma declaração e tal, lá, para as perguntas e tal, e o pessoal do Itaú Cultural censurou ali, entendeu? Não deixou ele usar as palavras que ele queria. Então, olha o drama desse momento, assim, a gente, né, assim, a gente não, eu não faço isso, mas assim, a gente fica se agarrando, né, achando que está tudo numa normalidade, não tem nada de normal, né, a gente está falando que cada um carrega a história da humanidade, é verdade. Logo, a dimensão dessa tragédia do Covid no Brasil é uma coisa que não tem dimensão, né, é um crime, é um genocídio, são, sei lá, 140 mil mortes que não precisava disso, né? Se na China, que tem 1 bilhão e cacetada lá de gente, morre 5 mil e os caras não acham ruim, a gente sabe, tem alguma coisa muito errada aí. Essa banalização da vida é algo muito complexo que eu acho que a gente tem que cada vez mais chamar a atenção para isso. Assim, né? Isso não é brincadeira, não. Com certeza. Márcio, nosso tempo já está acabando, aliás, nosso programa está quase, já estourou no tempo, mas vale a pena estourar mais um pouquinho. E aí, agora vamos só finalizar com você, nosso aluno de doutorado, aluno não, né? Mestre, você sempre é. Mas assim, você voltando para a academia, agora no Cultura Visual, né? Me fala um pouquinho desse trabalho. Então, assim, lá na Cultura Visual, a minha linha de pesquisa é a linha B, que é poéticas, né? Ou seja, é aquela que além da tese, você tem que criar um produto, né? Então, né?
E a minha investigação, o que eu estou fazendo é um novo curta-metragem baseado num quadrinista clássico, já falecido, né? Que é o Jaime Cortez. Ele tem uma história de terror, assim, que é fabulosa, que se chama O Retrato do Mal. E a gente está fazendo, eu estou, né, dirigindo junto com a Márcia e tal, eu estou produzindo, é uma pesquisa em arte, artografia, aquele papo doido lá, né, que trata da produção dessa animação. Estou na prorrogação já, contando aí com a compreensão infinita do programa, né? Mas o plano inadiável agora é defender no início do ano que vem, logo no início, a gente está correndo aí, terminando o filme, e eu acho que vai ser um, assim, eu tô bem feliz, assim, pô, essa ideia de estar na academia, para mim, é demais, assim, né? Os hiatos que eu fico sem estudar, para mim, são meio tenebrosos, eu adoro o ambiente ali, universitário, as aulas, os professores, né? Oportunidade de conhecer, sei lá, uma pessoa igual a Alice, que estava aqui, isso é um privilégio muito grande que talvez eu não tivesse se eu não voltasse lá para o UFG. Então, isso é uma coisa que também... Aí a Alice também já é parceira na Crash, e aí começa, entendeu? Essa coisa das redes, da gente estar entre pares, né, e tal. Então, essa é a questão, assim, né? Tô bem feliz de estar, assim, do privilégio que é poder fazer um doutorado, essa coisa, assim, né, que a UFG recebe todo mundo de porta muito aberta, e a gente quer que isso continue assim, né? Nossa luta é para democratizar isso, né? Porque eu sei que a ambição da UFG é que exista... É dominar o mundo. Ou não, de ser a casa de todo mundo, não é? Da universidade pública é isso, assim, olha, nós queremos que todo mundo que queira estar aqui possa estar. A porta aberta. Né? Esse é a utopia, né? Então, sem utopia a vida não vale nada. Eu estou sempre atrás de uma utopia. Mas, Márcio, mas eu acho que é importante esse momento, até porque um programa como o da FAV os programas de arte, né? Quando tem essa pegada do produto artístico, é maravilhoso, né? Porque você reflete em cima da sua produção, né? E teoriza em cima da sua produção. Mas, assim, aí eu fico pensando, né? Aí, de querer ter pessoas como você também próximas de nós, né? Porque nós temos essas formalidades acadêmicas, mas a partir do doutorado, a Alicia está mandando coração. Aí tem os programas de pesquisa, tem as parcerias dos projetos, né, dos pesquisadores colaboradores, e também tem, se Deus quiser, né, não vai ficar essa temporada, tem concursos aí, viu, Márcio? Trazer a escola de animação para a UFG, ou então uma extensão, animação. Então, a gente. Porque eu também, meu projeto, assim, que eu falo pessoal, porque eu também sou formada em Direito, eu poderia ter tido uma outra trajetória, claro, né? Vamos dizer assim, no campo profissional na área jurídica, né? Então, quando eu me formei em Direito, sabendo que eu ia trabalhar com música, mas era um momento que também na escola de música não tinha o violão superior, tinha poucas ofertas, tinha o curso de educação artística que já estava sendo extinto, o de comunicação foi naquela época, Márcio, que a comunicação também estava querendo que a comunicação também não tivesse, não precisasse ter o diploma para exercer, enfim, né? E que eu também pensei em fazer comunicação, falei, não, se não for música, é comunicação, eu acho que eu tenho pegada para também, que eu gosto de escrever e tudo. Mas acabou que eu segui minha carreira musical e acabei seguindo a carreira de educadora e acadêmica, né? E eu falei, realmente... Para nossa felicidade aí, né, Fábio? Para nossa felicidade aí. De coisa que a gente fez junto aí nessa UFG. Pois é, então aí eu vejo, hoje eu trabalho com gestão por conta desse ideal que você está falando. Então, acabei de sair de um fórum de cultura, né, de pessoas que pensam a cultura nas universidades, porque eu penso, Márcio, que as universidades, aí que você também tem esse sentimento pelo UFG, elas são plataformas de cultura
plataforma no sentido assim, de território, né? São territórios culturais naturais, porque nós temos pessoas, né, professores, docentes, técnicos, permanentes, que aí por isso que também essa briga da estabilidade, né, contra a estabilidade, porque a gente pode muito, a gente pode fazer projeto de 10, de 15, de 20, então a gente pode criar políticas que transformem, né, a nossa realidade enquanto instituição também. Você mostrou aqui N projetos que você transformou tanto a cena artística e cultural da cidade como a vida de muita gente, né? Então, assim, que passou pelos processos, assim como muitas pessoas mudaram as nossas vidas a partir dos contatos, né? Então, assim, então eu fico muito feliz, né, de te receber aqui com essa trajetória brilhante, né? E só tenho assim a falar, poxa, tem que vir para a UFG, né, Alice? Tem que vir ser professor da UFG, tem que dar um jeito de criar escola de animação. Vou ter que fazer uma graduação na área. Eu velho. Não, mas a gente tem outros concursos também mais interdisciplinar. Tem. Vamos lá, então me avisa aí. Vamos pensar. Mas parabéns, Marcos. Então, assim, agora a gente está chegando a 1 hora de live. Eu passo a palavra para suas considerações finais e para dar um alô final para o nosso público aqui. Então, assim, quem ficou interessado aí, quiser conhecer um pouco mais do trabalho que a gente realiza, né? Tá tudo ali no site, que é www.mmart, né? .com.br, né? www.mmart.com, né? É o Marte com 2 M's e tal, dá um confere ali, estou nas redes sociais e tal, enfim. E agradecer muito esse espaço aqui, sabe, Flávia, assim, brigadão pelo convite aí, esse lugar da gente discutir, pensar as coisas, trocar experiências é muito importante, né? Existe uma queixa muito obtusa, né, assim, em relação à universidade, como se a universidade fosse fechada e tal. E a verdade não é bem essa. Assim. A universidade está aberta. Claro que ela pode abrir mais, a gente pode reinventar a universidade, mas esse discurso ele não corresponde à realidade. A universidade é fechada, ela não produz nada. Isso é uma mentira, é uma falácia de quem quer destruir a universidade, porque é uma universidade que produz autonomia. Né? Assim, eu já não sou nenhum garoto e tal, e vou falar a verdade, assim, né? A gente vem de outros carnavais aí, tudo, viu o país em diversos momentos político-econômicos e tal, e eu só vi gente realmente transformar sua vida depois que passou pela universidade ali, né? Sabe? É um negócio muito transformador que eu acho muito importante que a gente tem que defender com unhas e dentes, assim. Então, viva o UFG e vamos adiante! Com certeza, Márcio. Vamos fazer uma segunda. Estou pensando aqui numa live, você com a Alice. Vamos esperar você defender para a gente fazer uma outra live aqui para discutir outras possibilidades. Beleza. Tá certo? Por dentro, o que precisar. Sempre. Então a gente se despede, né? Obrigadão, agradece demais a presença do Márcio aqui hoje, né? Falando dessa trajetória belíssima e aprendendo muito com ele hoje. E convidar vocês para amanhã. Vai ter o 3º episódio e último da websérie Teatro Goiano, Resistência e Renovação. Tá bom? Amanhã às 20 horas aqui no canal YouTube da UFG Oficial. Tá certo? Abraço, até amanhã.